Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um dia de crescimento aqui no nosso canal. Fique até o final desse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. E como base para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler Josué capítulo 10 e o versículo de número 7 e o versículo de número 8, que diz assim: Então subiu Josué de Gigal, ele e toda gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Josué é o sucessor, foi o sucessor de Moisés. Alguém que não saía de perto de Moisés. O interessante é que quando Josué vai entrar em cena é quando Josué e mais 11 foram enviados para espiar a terra, E naquela volta, somente Josué e Caleb voltaram animados. Os outros 10 voltaram desanimados. Os outros 10 só viram dificuldade, e as dificuldades que eles viram ao espiar a terra, eles trouxeram para o arraial. E quando eles começaram a falar, realmente a terra mana leite e mel, realmente a terra é boa, porém a terra tem gigantes, a terra tem dificuldade. Nós temos que 10 chegou no arraial, 10 chegou no meio do povo, desanimados, só olhando para a dificuldade. Quando menos se espera, todo o arraial já está desanimado. Todo o arraial já está olhando para as dificuldades. Sabe por quê? Porque um derrotado, ele tem uma capacidade terrível de influenciar. Tão grande, que quando menos se esperou, todo o arraial já estava desanimado. E o povo começou a murmurar contra Moisés: Moisés, trouxestes nós aqui para que nós venhamos morrer? Era melhor ter ficado no Egito. O povo começou a sentir vontade de voltar atrás. O povo começou a sentir saudade do passado, do Egito. Assim também é na vida. Uma grande minoria consegue alcançar os objetivos, porque uma grande maioria começa a olhar para as dificuldades. Uma grande maioria começa a olhar para as barreiras. Uma grande maioria começa a olhar para os obstáculos, mas uma pequena minoria, eles olham não para a dificuldade, não para as barreiras, não para os obstáculos, mas eles olham para o que tem depois dos obstáculos, eles olham para o que tem depois da barreira. Eles olham, e esses que olham para depois da barreira, e esses que olham para depois dos obstáculos, são aqueles que alcançam aquilo que poucos alcançam, que vê aquilo que poucos veem. Assim também na presença de Deus. Aquele que persevera em oração, aquele que persevera no seu devocional, aquele que persevera na intimidade com Deus, ele é levado a níveis que poucos chegam. E um derrotado, ele tem essa capacidade. Imagine 10 derrotados que chegaram no arraial desanimado. Porém, Josué e Caleb são os únicos que estão animados. Não, nós vamos conseguir. E Moisés e Arão. E o povo queria apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Mas a glória do Senhor os cobriu. E como nós estamos falando para um público evangélico, e você que não é evangélico também, essa palavra vai te alcançar. Quando nós resolvemos fazer algo para Deus, por mais que tenha barreiras, por mais que tenham dificuldades, e se levantem opositores, pessoas contra as nossas vidas, querendo nos atingir, nos afligir, nos boicotar.
a glória do Senhor vai nos cobrir. A glória do Senhor vai nos proteger. Assim como protegeu Moisés, assim como protegeu Josué, assim como protegeu Caleb, assim como protegeu Arão. A glória do Senhor também nos protegerá. A glória do Senhor também nos protegerá. Há conselhos que muitos falam, não pare para ouvir derrotado. E eu repito a mesma coisa, o mesmo conselho, não pare para ouvir derrotado. Porque quem para ouvir derrotado, deixa de entrar em portas que o Senhor abriu. Quem para ouvir derrotado, perde oportunidades que o Senhor criou. Quem para ouvir derrotado, deixa de alcançar níveis que o Senhor quer colocar ele. Então, não pare para ouvir derrotado. Não pare para ouvir derrotado, continua perseverando, continua perseverando. Se você começou algo e você parou, continua nesse algo. Não pare, não pare, não pare, não desista, persevere, persevere, porque o Senhor é contigo. Persevere, persevere, porque o Senhor, Ele é contigo. E Josué perseverou, Caleb perseverou, foram os únicos da idade deles a entrar na terra prometida. E os outros não entraram. E os outros não entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida nesse acontecimento aqui. Não estou dizendo que Moisés parou para ouvir derrotado de maneira nenhuma. Mas o povo que parou para dar ouvidos a derrotado deixou de entrar na terra prometida. Deixou de entrar na terra que o Senhor tinha para eles. Assim também é na vida. Quem para ouvir derrotado, ou quem parou para ouvir derrotado, hoje se arrepende da porta que não entrou. Hoje se arrepende da oportunidade que não abraçou. E até reconhece que foi o Senhor que criou aquela porta. E até reconhece que foi o Senhor que criara aquela oportunidade. Mas porque parou para ouvir derrotado, deixou de entrar na porta, deixou de entrar naquilo que o Senhor tinha preparado. A fama de Israel começou a correr entre as nações. Aquilo que Deus fez no Egito, que Deus libertou o povo com mão forte, com os prodígios, aquilo começou a percorrer as nações e começou a causar medo nas outras nações. E a nação, o reinado, o povo de Gibeá, os gibeonitas, eles ficaram sabendo da fama. E eles eram a próxima cidade a ser tomada por Josué. Porque Deus estava entregando na mão de Josué e do povo as nações. E a próxima nação, o próximo povo, a próxima cidade era a dos gibeonitas. Era a próxima nação. E eles, ao saber da fama do Deus de Israel, eles mentiram. Eles usaram de esperteza. E o que eles fizeram? Pegaram roupas velhas, se vestiram de roupas velhas, pegaram vinho velho, colocaram sandálias velhas, pegaram pão mofado e foram até onde estava Josué. E ao chegarem em Josué, ele diz: nós somos teus servos, viemos de longe, faz pacto conosco. E diz a Bíblia que Josué perguntou: de onde vocês vêm? Quem é vocês? Nós somos de muito longe, olha só as nossas vestes. Quando a gente saiu da nossa cidade, as nossas vestes, elas eram novas. Olha só a nossa sandália. Quando nós saímos da nossa cidade, as nossas sandálias eram novas. Olha só como é que elas estão velhas. O vinho era novo, o pão era fresquinho, quentinho. Olha só o pão, como é que o pão está? O pão está velho. Tome da nossa provisão. E Josué mais o povo estava no deserto. Josué e o povo de guerra,
com fome, com certeza. E pegaram da provisão, pão mofado, e comeram. E diz a Bíblia, capítulo 9, que eles não consultaram ao Senhor. Diz que eles não consultaram ao Senhor e tomaram da provisão. Eles não pediram direção ao Senhor. E eles comeram da provisão, do pão da mentira, beberam do vinho do engano. Assim também somos nós, muitas vezes, fazemos coisas sem consultar ao Senhor. E depois, lá na frente, sofremos consequências, porque nós não consultamos ao Senhor. Eles não consultaram ao Senhor para saber de onde era o povo, se o povo era de boa índole. E eles sofreram a consequência. E eu digo para você, você tem consultado ao Senhor antes de agir? Você tem consultado ao Senhor antes de tomar uma decisão? Você tem consultado ao Senhor? Porque as nossas decisões que não são consultadas ao Senhor, nós vamos quebrar a cara. Nós vamos quebrar a cara. Precisamos consultar ao Senhor. E eles não consultaram ao Senhor. E diz que depois de 3 dias, eles descobriram que aquele povo era o povo de Gibeão, era o povo da próxima cidade a qual eles iam. Mas como eles fizeram um pacto, comer o pão, como eles fizeram um pacto, beber o vinho, como eles fizeram um pacto de aliança com eles não podiam mais tomar a cidade deles. Até podiam tomar a cidade, mas não podiam matar eles. Eles sofreram a consequência porque eles não consultaram ao Senhor. Toda vez que você faz algo sem consultar ao Senhor, você vai quebrar a cara. Toda vez que nós fazemos algo sem consultar ao Senhor, nós vamos quebrar a cara. E como é que eu consulto ao Senhor orando? Como é que você consulta ao Senhor orando? Eles não consultaram ao Senhor. E diz que ele descobriu, Josué, o povo descobriu. E ele disse, pois é, agora vocês vão ter que cortar lenha e tirar água. Vocês serão nossos servos. Vão tirar água, vão tirar lenha. Aí quando eles foram tomar a cidade, a consequência apareceu. Porque ele descobriu que o povo mentiu. Josué e o povo descobriu que os gibeonitas mentiram. E tiveram que conviver com eles. Aí agora, o povo de Gibeão, eles estão correndo perigo porque 5 reis se uniram para destruir o povo de Gibeão. Se uniram 5 reis para destruir o povo de Gibeão, os gibeonitas. E eles pediram socorro para Josué, socorre-nos, sube a mim, ajuda-me. Eles queriam ajuda. Josué estava no direito deles, se eles não quisessem ajudar os gibeonitas, eles estariam em paz. Eles não tinham compromisso. Por quê? Porque os gibeonitas mentiram para eles. Porém, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 17, não pagueis o mal com o mal. Se Josué e o povo de guerra não tivesse subido, estaria no direito deles, porque eles foram enganados. Mas não. Eles resolveram ajudar, eles resolveram subir, e agora o Senhor vai se manifestar. Por quê? Porque Josué e o povo não pagou o mal com o mal. Porque Josué e o povo não pagou o mal com o mal, mas eles foram ajudar. E agora o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Valeu a pena ou não valeu a pena oferecer outra face? Valeu a pena
ou não valeu a pena não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem, porque agora o Senhor se manifestou e disse: eu estou entregando eles nas tuas mãos. Não os tema, não os tema. E qual é a mensagem dessa reflexão? Te traíram, pisaram em você, caluniaram. Não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Josué não pagou o mal com o mal e o Senhor falou com ele: não os tema, porque eu sou contigo. Ah, mas me caluniaram, mas me pisaram, estão falando mal de mim. Não, pague o mal com o mal. Ofereça outra face. Não pague o mal com o mal, ofereça outra face. E olha só o que mais aconteceu para Josué. Josué vai orar e vai dizer: sol se retenha. Para nós sabemos que não foi o sol que parou, foi a terra que parou. E não houve acontecimento antes e nem depois de um homem orar e o sol parar e a terra parar. Olha, um cara ofereceu a outra face, um homem não pagou o mal com o mal, e o Senhor o ouviu quando ele disse: sol se retenha. Sol se retenha. Ele ganhou crédito com Deus. Quer ganhar crédito com Deus? Perdoa quem te feriu. Quer ganhar crédito com Deus? Perdoa quem te magoou. Quer ganhar crédito com Deus? Ofereça a outra face. Não pague mal com mal. Deus pelejou com o povo e Deus pelejou a favor de Israel, e Deus matou mais do que o povo de guerra com saraivas, com pedras. O Senhor vai pelejar por ti quando você parar de pagar o mal com o mal. O Senhor vai pelejar por ti quando você oferecer a outra face. O Senhor vai pelejar por ti quando você mostrar a face de Jesus, mostrar o que a Bíblia ensina, quando você começar a mostrar o que é realmente evangelho. Perdoar e perdoar. O Senhor vai pelejar contigo quando você não pagar o mal com o mal. Quando você pagar o mal com o bem. E essa foi a nossa reflexão de hoje. Que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus. Até uma próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Amém.